o que quer, como quer, quando quer e por que quer, com o naco de poder que lhe é deferido. E isso acaba gerando uma situação onde nós temos o que eu resolvi chamar de buffet da lei. O que é o buffet da lei? O buffet da lei nós temos as leis, nós temos os regramentos, né? Por exemplo, o regramento que diz que a exploração de menores é algo a ser combatido. Nós temos toda uma estrutura estatal que, teoricamente, existe. Quando o gestor vai lá e vai definir, fazer a justificativa do concurso, o número de vagas, salário, etc., atribuições, supostamente ele utilizou a justificativa de nós precisamos cuidar das criancinhas, então nós vamos contratar tantos cargos disso, daquilo, daquele outro, o salário vai ser esse, o cara tem que ser estável, o cara tem que ser inamovível, o cara tem que receber um salário nababesco. Por quê? Porque senão o serviço não sai e as crianças estarão desprotegidas, né? Então ele faz essa justificativa para criar toda a estrutura. Depois que a estrutura é criada, aí o que interessava já foi feito, né? Quem precisava passar no concurso já passou, né? Já tá todo mundo nomeado, já tá todo mundo com a vida ganha, né? Daí fazer o serviço, aí a coisa fica... E muitas vezes esses órgãos eles acabam sendo utilizados exclusivamente para perseguir os inconvenientes no sistema, fazendo a cátia cega para aqueles que, por motivo A ou motivo B, fazem parte da turminha, né? São pessoas que, por qualquer motivo, é do interesse que não sejam perseguidas pelo Estado. E daí nós temos a situação relativa ao Ítalo Santos, que é a seguinte. Hoje nós temos a seguinte situação. Do vídeo do Felca, a prisão de Ítalo Santos. Veja a cronologia das denúncias e investigações contra o influenciador. Então o que aconteceu? O Felca foi lá, fez um vídeo. A base do vídeo, né, os casos mais heterodoxos eram os vídeos do Ítalo Santos, por conta disso o Estado, né, tentando evitar que fique óbvio a sua total inoperância, que fique óbvio isso que eu falo para vocês aqui nos meus vídeos, que os valorosos servidores recebem para bater ponto. O serviço tem que ser negociado à parte, né? Tem que ter pagamento diário, tem que ter pagamento adicional, tem que ver bem certinho, tem que ter uma diretoria, tem que ter alguma coisa a mais lá, porque o salário seco do mês se recebe por bater ponto. Quando acontece esse tipo de situação, onde... Não, mas esse cara grava vídeo, esse cara tá na internet faz anos, agora é problema, né? Aí o pessoal, opa, peraí, perceberam que eu não tô fazendo o meu serviço, vamos fazer, né? E daí a máquina corre a fazer alguma coisa, a dar uma resposta, com o objetivo único e exclusivo de preservar o seu descanso remunerado, no qual o cara vai lá, bate o ponto e passa o dia fazendo qualquer coisa, menos o que deveria estar fazendo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Saiu na mídia para evitar que as pessoas fizessem esse raciocínio básico, que é, mas quanto tempo esse povo está recebendo salário que não viu isso daí? Ninguém tomou providência? Ninguém sabia? Né? Não tem ninguém, nenhum promotor, ninguém do conselho tutelar, nada, ninguém estava passando no Instagram assim, olhou e viu, essa moça tá meio nova, né? Será que alguém não tem que tomar providência? Não, ninguém viu, né? Ninguém viu. Eu estou muito ocupado atendendo a população, não tiveram tempo de ver o Instagram. Tá. Então eles vão lá, correm e tomam todas as providências, porque sim, todo o aparato necessário para tomar as providências existe e rapidamente é posto em movimentação e rapidamente a questão é solucionada. Mas por que é buffet da lei? É buffet da lei porque, especialmente nesse caso, nós temos certeza absoluta de que os responsáveis por tomar providência tomaram conhecimento desse fato e optaram por não tomar providência, e muito mais do que optar por não tomar providências, eles optaram por proteger
o senhor Ítalo Santos, que, devido às suas condições pessoais, acaba adentrando a categoria dos protegidos. Então, ele se encontra lá na tabelinha do oprimido, ele faz lá uns pontinhos na tabelinha do oprimido, e ao fazer esses pontinhos, o buffet da lei, né, o responsável passou, né, viu lá, tinha lá no buffet lá, exploração de menores, exposição de crianças, etc. Passou, olhou, hoje eu não quero, hoje eu vou ficar só na saladinha mesmo, hoje eu vou ficar, nossa, olha, aqui tem a censura de bolsonarista, eu vou me afogar na censura. Pular de bico, né? Tomar banho de censura de bolsonarista. Por quê? Porque não só foi feita a denúncia, como a denúncia foi feita pela bolsonarista, fascista, de direita, radical, extrema, Antônia Fontenelle. Você achou que fosse o Silas Malafaia, né? Não, era Antônia Fontenelle. Então, o que aconteceu? A Antônia Fontenelle, em 2024, fez denúncias, né? Fez denúncias, basicamente a mesma denúncia que o Felca fez. Só que qual que é a questão? A Antônia Fontenelle já tinha emitido opiniões que são impopulares, né? Falou bem do Bolsonaro, falou mal do Lula, né? Na tabelinha da opressão, a Antônia Fontenelle está errada. E não só a Antônia Fontenelle está errada, não só foi analisado isso, como o MP decidiu que quem tinha que ser punido, censurado e obrigado a indenizar era Antônia Fontenelle, né? Então, na hora que passou no buffet da lei, tinha lá exploração sexual de menores, tinha lá exploração econômica de menores, tinha lá exposição de cenas de crianças fazendo uso de bebida alcoólica, né, roupas sumárias, etc. E tinha lá censura de bolsonarista. Aí o que o valoroso servidor fez? Opa! Censura de vamos lá. Exploração de menor, né, não gosto. Tá bom. A permissão de menor bebê? Também não. Ou censura de bolsonaro. Vamos esbaldar a censura de bolsonarista. Qual que é a consequência? Primeiro, da questão de que não há nenhum tipo de ligação entre as vantagens percebidas e o trabalho realmente entregue. E, em segundo lugar, não há uma impessoalidade na aplicação da lei, né? Toda vez que vai lá o valoroso servidor se servir do buffet da lei, a primeira coisa que ele faz é olhar a cara, né? Quem é que são os participes, né? E conforme quem é o participe, aí se serve diferente no buffet da lei. Qual que é a consequência? A consequência é que, na prática, tá, eu particularmente acho muito difícil que o Ítalo Santos seja condenado a qualquer coisa. Muito provavelmente, em breve, ele receberá um habeas corpus de trancamento de qualquer ação penal e muito provavelmente ele receberá gordas indenizações tanto das plataformas quanto dos veículos de mídia que falaram mal dele. Existe uma base legal muito forte que, inclusive, esses dias o advogado dele estava falando disso numa entrevista e a entrevistadora ficou possessa. Ele praticamente vestiu a toga de MP da acusação e ficou contestando o advogado numa situação que data máxima vênia, repórter, jurista nível 1, foi criada exatamente pelos valorosos servidores responsáveis por essa situação que, quando chamados a agir,
Ao invés de aplicar a lei, aplicaram ideologia. Ao invés de aplicar o princípio da impessoalidade, resolveram passar paninho pro Ítalo porque ele é da turminha, certo? E Antônia Fontinelli é bolsonarista. Nós temos que punir os bolsonaristas por existirem, né? E daí geraram uma situação onde o advogado falou exatamente isso. O advogado falou: essa questão dos conteúdos do Ítalo já foi submetida à apreciação da justiça e a justiça já disse que não tinha nada errado, né? E ele está mentindo? Não, ele não está mentindo. Se você olhar aqui na matéria da Globo, está escrito exatamente isso. Antônia Fontinelli fez acusações infundadas, insinuando que ele sexualiza as crianças, mas como ela é bolsonarista, as acusações foram consideradas prima facie. Fake news, né? Então, foi analisado, afirmando que acionaria o Ministério Público. Ítalo Santos é investigado pelo MP por suposta exposição. Agora ele é investigado pelo MP, né? Mas, na época, a Justiça da Paraíba, ou seja, foi submetido ao MP e foi submetido ao Judiciário, determinou que Fontinelli removesse o vídeo das suas redes sociais. Vamos clicar no link aqui, ó. Justiça não pede, determina remoção de vídeo de Antônia Fontinelli sobre Ítalo Santos. Essa aqui é a matéria da época. Fontinelli fez acusações ao influenciador insinuando pipipi popopó. Então a Justiça da Paraíba determinou que a atriz apresentadora Antônia Fontinelli remova das suas redes sociais um vídeo que menciona o influenciador Ítalo Santos. A decisão foi assinada nesta quinta-feira pela juíza tal do primeiro juizado especial civil. A juíza deferiu parcialmente o conteúdo de antecipação tutela, determinando que o conteúdo seja suspenso em até 24 horas, sob pena de multa diária 1 mil, acumulável até o limite de 20 mil. Essa não é a primeira vez que a Fontinelli se envolve em polêmicas na Paraíba. Em 2021, a atriz foi indiciada pela Polícia Civil paraibana por preconceito após comentários xenofóbicos generalizados contra os paraibanos, né? Durante o caso do DJ Ives, envolvido em episódios de violência doméstica. Então, quando provavelmente ela fez algum comentário sobre violência doméstica, né, aí era xenofobia. Então, fato é que os vídeos do Ítalo Santos, a rede social do Ítalo Santos já foi submetida ao judiciário e o judiciário já se manifestou que não só o conteúdo é bom, como quem critica o conteúdo insinua. Você tem provas? Não, mas e esse vídeo da moça aí dançando praticamente seminua aí, isso não é prova. Né? Porque afinal de contas você é Antônia Fontinelli, tudo que você fala tá errado, e ele é o Ítalo Santos e tudo que ele fizer tá certo porque ele é da turminha. Então nós já temos uma decisão do judiciário homologando o conteúdo do Ítalo Santos. E daí, vai me desculpar, mas judiciário mas é que é uma decisão do juizado, porque veja bem, mas de veja bem, agora nós vamos ter duas decisões completamente conflitantes. Porque o conteúdo do Ítalo Santos, segundo o judiciário paraibense, é tão bom, mas tão bom que cabe até liminar para determinar a censura de quem fez a denúncia. E a denúncia foi feita lá atrás, em 2024. E o que os valorosos, estáveis, soberbo e regiamente remunerados, valorosos servidores fizeram com essa denúncia? Nada, porque afinal de contas, se recebe por bater ponto. Trabalhar tem que ser negociado à parte. Agora que é do interesse do governo, é do interesse do establishment, que se censure as redes sociais, que se use isso de trampolim para censurar nas redes sociais, rapidamente o establishment se move para cumprir duas coisas. Primeiro, homologar a narrativa de que realmente o problema existe e precisa ser resolvido e precisamos tomar providências. Segundo,
para esconder o fato de que as pessoas são régia e soberbamente remuneradas para bater ponto, não para trabalhar. Se a situação não for rapidamente resolvida, de repente você, trouxa pagador de DARF, que banca essa festa, vai começar a se perguntar: mas e aquele monte de imposto que eu pago, para que é? Esses salários nababescos que vocês recebem, para que é? Então é necessário rapidamente prender o Ítalo Santos para que você não faça essa pergunta. E aqui eu gostaria de propor que você, em ato de desobediência civil, se faça essa pergunta: por que você paga esses salários nababescos se essas pessoas cometem esse tipo de crime aberta e publicamente, e esse pessoal só faz alguma coisa quando interessa, ou para censurar quem denuncia o que está errado? Seja desobediente, questione isso.